Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixa no seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto aí, o debate aí, Renata Fã, Ronaldo, Denilson, Sgarbi, Chico, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo e também sobre o caso polêmico aí de Hugo, né, que pode aí voltar para o Flamengo, ou o Corinthians vai pagar a multa, aí, mais uma multa, né, totalizando R$ 1,5 milhão aí, né, para ele poder jogar no domingo na Copa do Brasil. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Agora eu tenho uma pergunta pro Ronaldo, já que ele conhece tudo nos bastidores. Pode mandar. Cadê o papel, assinatura, tudo bonitinho, De quem? contrato e compra de Hugo Souza? De quem? Goleiro do Corinthians. Tá aqui, ó. Tá aqui assinado. Tá tudo aqui, ó. Ronaldo Giovanelli. Aí tá escrito mercado financeiro. Mercado financeiro, jurídico e financeiro. Tá tudo aqui. Vou responder assim, você nem isento. Está no... Deixa eu falar uma coisa. Pro Flamengo e pros puxa-saco do Flamengo, pros Mauricinho, pro Maurinho, pra todo mundo. O recado é um só. Já tem um contrato, irmão. Não fica aí babando o ovo dos caras, porque já tem um contrato. E os caras estão querendo desviar o foco. Lá já tem o papel assinado. Eles rejeitaram o Hugo. Já tem o papel. Ninguém vai fazer nada fora do papel, menino. Fora do pipi, do piniquim, ninguém vai fazer nada fora. Aqui, ó. Já tem o contrato parcelado, tudo. E vocês... venderam de graça. Tá, mas as garantias que foram oferecidas pelo Corinthians foram aceitas pelo Flamengo? Não, isso foi assinado, Rê. Não, é que assim, ó, pra você Pera aí, concretizar uma venda, se o contrato a venda tá só aqui. acontece quando tá assinada, Não, vou explicar o você. Flamengo não aceitou as garantias oferecidas pelo Corinthians. Não, o contrato já está assinado, já tem o papel. O que você quer agora, o que você vai querer agora, você vai exigir no próximo contrato. Só que o próximo contrato é do Corinthians. Já tem, porque ele não poderia estar no Corinthians se ele não assinasse um contrato, um termo de contrato. Agora colocasse um contrato, você está vinculado ao Flamengo o resto da vida. Não tem. É que o Flamengo, se o Corinthians quiser pagar à vista, o Flamengo fala ótimo, Já está perfeito. parcelado, já está no contrato. Só que se for parcelado, você precisa garantir que essa dívida será paga. Que vai pagar. E para ser paga, você precisa de um fiador. Isso é o Flamengo falando. É, o Flamengo. Sabe por quê? Vai o dono do jogador. Não, mas... E aí o Corinthians vai pagar mais 500 mil de multa se não Deixa eu acertar esse explicar. contrato até o jogo de domingo. Eu vou explicar pra vocês. Vocês tocaram na onda do pessoal lá, do mordedor de virilha, aquela coisa toda. Calma, eu vou explicar pra vocês. Não se pode fazer mais nada, porque já tá aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Flamenguista, corintiano e os caras que estão fazendo a onda aí, porque perderam um menino que vale uma grana. Perderam o menino, deram de graça. Já tá no papel. Já tá lá no papel. Parcela tal, dia tal, tal. O Corinthians não tá pedindo nada mais que tá ali, porque veio de graça. Você quer dizer que o Flamengo já havia assinado esse contrato com o Corinthians? Como é que ele chegou no Corinthians sem um contrato assinado, irmão? De empréstimo. Mas empréstimo é uma Já coisa, tá ali, venda é outra. empréstimo Ou já com estava venda. vinculado Já à pagou o venda? contrato de empréstimo também. Ou já estava com vinculado venda. à O venda? Caio Capato tem as informações, inclusive eu vou deixar o Ronaldo mais tranquilo aqui, que o Não, Caio estou tá a par, com... eu falei com o jurídico do Corinthians. Falei com o jurídico do Corinthians pela manhã. Então tudo que foi me passado aqui é isso. Ronaldão, pode falar lá que já está no papel. Agora, a não ser que eles venham com outro papel, mas aí tem que assinar. Assinado. é grande. Para aí, Outro Caio papel, Capato, tem que assinar ajuda as o partes, Ronaldo velho. aqui, porque queremos detalhes, queremos as minúcias do contrato. É com você, ó o Caio do Rizal. Aí, menino. Caio. Fala, gente. Muito boa tarde. Estamos aqui de volta no CT Joaquim Grava, essa semana decisiva para o Corinthians. Fora de campo também, para definir essa questão do Hugo Souza. Tá todo mundo certo nessa resenha. O Hugo Souza quer ficar no Corinthians, tá tudo certo para o Hugo Souza ficar no Corinthians, mas existe essa questão burocrática das garantias de pagamento. Por quê? O Corinthians acabou atrasando o pagamento do Mateuzinho, justamente com a mesma empresa que tentou, na verdade, nessa primeira composição de negócio, compor a contratação do Hugo Souza por um valor próximo a R$ 5 milhões, em 4 parcelas, como estava estipulado no contrato de empréstimo. O Corinthians quer fazer valer as condições que foram acordadas neste empréstimo. A questão é que o Flamengo está reticente, com medo de não receber, ou com medo de alguma parcela que possa ser atrasada pelo Corinthians, e para isso quer outras garantias financeiras. Na verdade, o Corinthians está conversando com o Flamengo para ver se outras garantias financeiras serão aceitas, ou se o Flamengo vai exigir que o Corinthians faça esse pagamento à vista, porque aí a situação muda de figura. Sai dessa composição que está no contrato de empréstimo hoje, como o Ronaldo colocou, 4 parcelas,
o empréstimo do Corinthians já havia sido acertado junto ao Flamengo com essa condição. 4 parcelas dividindo esse valor de 800 mil euros, praticamente 5 milhões de reais, para que o Corinthians consuma esse negócio. É a vontade de todo mundo, é a vontade do Corinthians, é a vontade do Hugo Souza. A questão é correr contra o relógio para não ter que pagar mais uma vez 500 mil reais para o Hugo jogar. E a questão está parada justamente nessas garantias financeiras. Está na mão do Flamengo agora entender se vai aceitar, se não vai aceitar outras garantias financeiras que possam ser impostas pelo Corinthians. Renata. Bom, tá aí mais detalhes. Chico Garcia também vai comentar esse assunto. Mas o caminho agora é reto e direto lá pro YouTube. Aquele recadinho na sequência. Chiquito, seus complementos. Ah, meu Deus. Garcia, então é isso. Na verdade, a informação geral é essa. O contrato de empréstimo tem o seu valor estipulado, mas também tinha uma cláusula. Caso o Corinthians quisesse permanecer com o Hugo Souza e comprá-lo em definitivo, ele teria que cumprir obrigações financeiras básicas de qualquer contrato. E, por enquanto, o Flamengo alega que as garantias financeiras não foram oferecidas e não são adequadas. É que tem a ver também com a compra do Mateuzinho. Porque as garantias que foram oferecidas na compra do Mateuzinho, teve uma parcela que atrasou lá, e aí o Flamengo está percebendo, né, que o Corinthians também está com algumas dificuldades, está pensando assim, não, essa garantia eu quero outras garantias. E também, Renata Fã, tem a ver com esse charminho que faz o Flamengo, porque se o Corinthians não resolver adquirir efetivamente, claro que o Hugo vai ser goleiro do Corinthians, ele já se acertou com o clube, ele vai assinar um contrato de 5 anos, só que, claro, o Corinthians tem que se acertar com o Flamengo. Mas se não se acertar até o dia 20, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil. Então o Flamengo está visivelmente cozinhando o Corinthians agora, dizendo, não, assim eu não quero. Não, é 4 parcelas, mas espera aí, me dá garantia aqui. Então o Corinthians faz o seguinte, 800 mil euros, 4 milhões e pouco, como disse o Ronaldo, de graça, para um cara que estava escondido no Chaves de Portugal, que o Flamengo já nem imaginava que ele pudesse render. Ele chega aqui e hoje é o melhor goleiro em atividade no Brasil, ninguém está jogando mais do que o Hugo. Paga, Corinthians. Pega 800 mil euros e paga. E resolve esse chorão do Flamengo. Coração é corintiano. Para aí, o goleiro John tá péssimo no Botafogo. Não. Uma coisa... Você falou que ninguém... Palavras suas agora. Não, ninguém Renata. está jogando mais Mas eu não disse que o John está péssimo. Existe uma diferença entre dizer que o Hugo está jogando mais do que qualquer outro esteja péssimo. Alguém está jogando bem na parte de cima. Vocês discordam de mim. Para aí, qual é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro? O Everton. Mas olha o time do Botafogo e olha o time do Corinthians. A segunda, Botafogo e a terceira. Não, eu vou dar mais uma informação. O Hugo é o cara que mais faz defesas no mundo hoje. O Hugo é o cara que mais faz defesas no mundo. Isso é verdade, Chiquito. Isso. O Chiquito tá certo aqui na internet. Tá na internet. Mas se você pegar do dia que o Hugo entrou no gol do Corinthians, comparar com os outros, o Hugo é melhor. Aí, obrigado. Não, o Hugo é menos vazado. Eu sei que você é isento também. Eu tenho os números dele aqui, ó. São 22 jogos, não é nem a produção, sou eu que vi isso aí. 22 jogos, 23 gols sofridos e 4 pênaltis contando decisões por pênaltis. Não, 4 não, 3 consecutivos. A defesa do Aí Corinthians. você tem que ver o cara que O time que tá na zona. O time que tá na zona é o líder do campeonato. Chico, é fato que é uma grande contratação. É um baita goleiro. Eu concordo, o Corinthians tem que contratar. Contratou Depay, Carilho, a melhor contratação mas da tem que pagar isso, acho que hoje é isso. E o Flamengo também vai esperar passar esse porque vocês complicam óbvio. Mas da onde vai tirar? Paga o CT, senão vocês não vão nem parar o carro. Não vai nem parar o carro, vai ter que parar lá no metrô. Gente, virou uma briga de quem tem mais dívida. Vai ter que parar o carro lá no metrô. Mas não tá no contrato, como diz o Ronaldo? Não, é parcelado. Pode não receber, tá com medo de não receber. Porque o Flamengo não... Calma aí, o Flamengo... Tá com medo de não receber a parcela, Denilson. O Flamengo não tá recusando. Mas o Chico foi claro, o Corinthians atrasou a parcela do Mateuzinho, que é o mesmo molde, o mesmo fiador. Em relação ao contrato do Hugo... É uma empresa das placas. Em relação ao contrato, tá tudo certo. entendendo. O Flamengo aceitou as 4 parcelas. Esse não é o problema. Beleza. O que o Flamengo quer, ele tem direito de exigir, são garantias. É isso. Que o pagamento será efetuado. Isso aí antes de fazer E o Corinthians assinar o apresentou contrato, garantias e o Flamengo também não está aceitando. Esse é o detalhe. Que são as mesmas do Mateuzinho, né? E aí ele só vai aceitar na semana que vem, depois da Copa do Mundo. Vamos fazer confusão. Essa garantia tem que estar no contrato. Porque já sabe,
sabe, gente, é o seguinte, quando você tem um objeto para venda e você sabe que a pessoa quer muito, vai fazer qualquer coisa, por que você vai se apressar? Quem quer muito o Hugo Souza é o Corinthians, o Flamengo tá Mas é esse contrato assinado já não tinha que estar a garantia? Então, é isso que Vai o Flamengo assinar? Isso aí foi um erro jurídico do Flamengo. É isso que o Flamengo que é o seguinte, faz o contrato, já bota a garantia. O Flamengo tá pistola porque perdeu. Essa história tá boa, voltamos O ao Flamengo vídeo. quer desviar o foco com a CBF. Envolve ainda o Hugo Souza e a questão da compra ou não do jogador, hein, Vlad? Novidades? Bom dia. É isso, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. A grande novidade é que o Flamengo ainda não respondeu o Corinthians se aceita as garantias em relação à compra do Hugo Souza. Por isso, o jogador segue com um contrato de empréstimo até o final do ano. E se não houver uma resposta em relação à compra, o Corinthians vai ter que pagar novamente a multa no final de semana, mais R$500 mil. Já pagou R$1 milhão pelos 2 jogos anteriores, vai ter que pagar mais R$500 mil para colocar o goleiro em campo. A questão é que o Flamengo talvez não aceite as garantias da Brax, que é uma empresa ligada ao Corinthians. E aí o que aconteceria? Os 4,8 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians vai ter que pagar em 4 parcelas até 2026, teriam que ser pagos à vista sem essa garantia. O Corinthians se apoia muito no contrato que fez em relação ao Flamengo e ao Hugo Souza para a compra do jogador. Mas a gente pode ter novos capítulos dessa novela que está virando a transferência do goleiro ao Corinthians em definitivo. O Timão que segue treinando, visando 2 jogos importantíssimos nessa semana, como você mesmo disse. Quinta-feira tem o Atlético Paranaense, duelo válido contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e no final de semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil, valendo vaga na final da competição. Obrigado, viu? A gente vai direto para o Rio. Será que os rubro-negros já vivem também a ansiedade para esse jogo? Ou ainda não, hein, Cícero? Porque antes do confronto contra o Corinthians tem o Fla-Flu, que é muito importante para o Flamengo e mais ainda para o Fluminense. E essa questão ainda que envolve o Hugo Souza. Tudo bem aí, Cícero? Bom dia. Boa segunda-feira para você, Cicão. Obrigado, Bruno. Um abraço para você, pro Mário Marra, pro Donan e pro fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Também uma boa semana para todos. Está vendo que o clima aqui é um clima de São Paulo, né? Nuvens, tempo fechado, o sol nos abandonou nesse início de semana. O Flamengo se preocupa, sim, tem 2 jogos importantes depois dessa data FIFA. Essa semana é muito importante. O time se reapresentou esta manhã, está terminando o treinamento lá no CT Ninho do Urubu. Primeiro, o Flamengo está pensando no Fla-Flu, da próxima quinta-feira. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, 8 horas da noite. O mando de campo é do Flamengo. Esse jogo deveria ser no domingo, mas aí houve aquela inversão da CBF, trocou os jogos do Brasileiro para o meio de semana e a Copa do Brasil para o próximo domingo em São Paulo. Isso foi tema lá no STJD, que nós acompanhamos, 9-0, o Corinthians e o Vasco perderam essa parada. O Flamengo, então, conseguiu o que queria, jogar primeiro o Fla-Flu. O Flamengo está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, 51 pontos ganhos com 28 jogos, um jogo a menos. Enfrenta o Fluminense, que é o 16º colocado, fora do Z4, 30 pontos ganhos também com um jogo a menos, 28 jogos. E depois o Flamengo só precisa de um empate no domingo na Neoquímica Arena para se classificar para a grande final da Copa do Brasil, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. O jogo que foi a estreia do Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, substituindo ao Tite. O Felipe Luiz tem 2 jogos comandando o Flamengo, 2 vitórias de 1-0. Essa contra o Corinthians na Copa do Brasil e outra em Salvador, 1-0 também contra o Bahia, Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem 7 jogadores nesta data FIFA servindo as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Só devem chegar na quarta-feira, véspera do jogo, não devem jogar o Fla-Flu. Varela, De La Cruz, Arrascaeta na seleção do Uruguai, Fabrício, Bruno e Gerson na seleção brasileira, Eric Pulgar na seleção do Chile e o Gonzalo Plata na seleção do Equador. O Flamengo deve ter um time misto contra o Fluminense, guardando todos os principais titulares para essa grande decisão, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A dúvida para domingo até é o Alexandro, lateral esquerdo com desconforto muscular na coxa direita, está se recuperando, foi poupado contra o Bahia, mas deve ter condições para jogar contra o Corinthians. Bruno. Boa, Cícero, obrigado. Você e o Vlad já voltam para a gente discutir essa questão envolvendo o pagamento aí da multa ou a compra do Hugo Souza, tá? A gente já fala sobre isso. Mas, como sempre, são também as do Cícero Melo. Cícero, vamos lá, hein? Novidades envolvendo Hugo Souza, Flamengo, Corinthians e Copa do Brasil? Conta aí pra gente. Pois não, Bruno, só dizendo antes que o sol reapareceu
aqui no Rio de Janeiro. Enquanto essa situação do Gabigol está indefinida, o contrato dele termina no final do ano, não se sabe se ele vai renovar ou não o contrato, esse outro imbróglio está tomando o noticiário do momento. Goleiro Hugo Souza e a negociação de venda para o Corinthians, né? O Corinthians tem aí em contrato para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, só que tem uma informação de agora que eu apurei. O Flamengo recusou nesta segunda-feira a garantia financeira dada pelo Corinthians, né? O Flamengo não aceita a Brax como fiadora. Segundo o Flamengo, o Corinthians terá que arrumar um outro fiador, porque com a Brax não vai fechar negócio em relação ao goleiro Hugo Souza. Isso porque a Brax também é fiadora da contratação do Mateuzinho, lateral direito, e já está em atraso numa das parcelas. Por isso que o Flamengo não aceita a Brax como fiadora. O Flamengo informou ao Corinthians que o clube terá que pagar 500 mil, mais uma vez, 500 mil reais para a utilização do goleiro no próximo domingo, independente da conclusão do negócio. O Flamengo entende dessa forma, o Corinthians não, né? O contrato prevê que o preço final é de 4 milhões e 800 mil reais, né? Que é o que equivale a 800 mil euros, o preço fixado para a compra do jogador, parcelado em 4 vezes ao longo de 2025, 2026. Agora, pode o negócio ser feito à vista também, com pagamento à vista. A definição do negócio pode acabar na justiça. E os clubes estão tentando encontrar uma solução pacífica, mas está difícil nesse momento encontrar uma solução. E o que vai acontecer não se sabe, mas tem tudo para acabar na justiça, porque o Corinthians entende de uma forma e o Flamengo entende de outra. Eles não se entendem, o fiador, o Flamengo não aceita. E fica esse imbróglio aí para resolver, mas domingo o Flamengo entende que para o Hugo Souza estar em campo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente 500 mil reais, Bruno. Pois é, hein, Cícero, Pacífica realmente já não existe. Então, Cícero trazendo essa informação pra gente, como o Corinthians não exerceu a compra, o Flamengo não aceitou essa garantia, então até o próximo jogo tem que pagar, então, aquela multa de 500 mil reais para ele poder atuar. Obrigado, viu, Cícero? Como já aconteceu na partida de ida da Copa do Brasil e também, mais recentemente, do Campeonato Brasileiro. O outro lado, a equipe, ou como o Corinthians, recebe essa notícia que o Cícero traz pra gente, que o Flamengo não aceitou as garantias para a compra do jogador. Vlad. Oficialmente, o Corinthians ainda não se manifestou, disse que não recebeu o ofício ainda do Flamengo em relação a essa parte, mas a gente apurou que era algo esperado pela diretoria alvinegra, justamente por essa questão de ter um contrato de empréstimo até o final do ano. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais, ou seja, 1,5 milhão a mais do que já estava acordado, que eram os 800 mil euros que o Corinthians ia pagar em relação ao Hugo Souza, parcelado em 4 vezes, começaria em janeiro de 2025 e iria até o meio de 2026. Então, nos próximos dias, vamos ver como que vai ser essa repercussão, mas o Corinthians vai ter que fazer o Pix novamente para o Mengão. Outro problema também que o Corinthians vem enfrentando em relação à parte de dívidas, pagamentos, né, de jogadores. A gente viu, por exemplo, ontem, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, reclamando bastante em relação à postura do Corinthians no mercado, principalmente por causa da compra do Ranieri. No começo do ano, o Corinthians pagou 2,5 milhões de euros, aproximadamente 13,5 milhões de reais, em 4 parcelas. 3 que vencem em 2024 e uma que vence em 2025. E a parcela de agosto acabou atrasando. Então, o que aconteceu? O Cristiano Dresch ficou na bronca e falou a respeito do Corinthians e teceu duras críticas à diretoria. Só no ano que vem. Então, me paga para colocar ele em campo. Sim. Por quê? Ou assim, qual é a garantia que eu tenho que você vai me pagar no ano que vem se você não tem pago as suas dívidas? E você já falou que vai exercer o seu direito e que vai contratar o jogador, né? Isso. Ok, tem o dinheiro aí? Não, vai ser ano que vem, de acordo com o contrato. Então, de acordo com o contrato também, para ele jogar, tem que me pagar. Isso. O Flamengo tá certo. Para mim é muito simples. O que o Flamengo tem a fama no mercado de ser bom pagador. Se organizou para isso. Quis um caminho que não foi o caminho do resultado imediato. Demorou um pouquinho, o resultado veio. Isso. O Corinthians tem a fama no mercado de ser mal pagador. Simples. Se você entrega uma garantia de uma empresa numa negociação que já deu uma novela danada no Mateuzinho e você tem uma parcela que está atrasada, você não pagou, você não está em dia, o Flamengo está no seu direito de não aceitar essa garantia. E isso é uma prática não só no futebol. Não, exato. É uma prática assim, se você não consegue entregar uma garantia, uma certeza que vai pagar,
que faz parte. E aí o Corinthians se colocou nessa posição. O Corinthians se colocou nessa situação. Não só essa gestão, as últimas gestões, é uma bola de neve que vai crescendo, que acaba respingando no campo. E sobre o que o Cuiabá falou, sobre o Dresch, né, o que ele falou, ele está muito correto. Eu acho que chegou de fato o momento de se debater de uma maneira mais séria a questão do fair play financeiro, porque é uma disputa desigual. Desigual. O Cuiabá tem 2 jogadores que eram os melhores jogadores da sua equipe fora, o Davidson e o Ranieri, e não pagaram. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse vídeo, né? No começo aí teve um debate aí do jogo aberto, onde Ronaldo aí, né, tava aí dando alegações dizendo que o Flamengo tinha assinado o contrato, que o Hugo ia ser liberado para jogar, não ia precisar pagar nada, que ia pagar parcelado, né? Mas não foi bem isso, né, que a matéria aí mostrou, né? Tanto o jornalista do Corinthians como o jornalista do Flamengo confirmaram que o Corinthians não deu uma garantia que o Flamengo aceitasse, né? Porque ele deu a mesma garantia que deu para o jogador Mateuzinho, né? Que aí não atrasou a parcela e não pagou até ainda, né? Então, vimos aí a cara de pau do Corinthians, né? Em fazer isso de novo, tentar ludibriar o Flamengo de novo, né? Então, o Flamengo não é besta, né? Trabalhou para ter suas finanças em dias, então não vai aceitar, né? Mais um calote aí do Corinthians, que está devendo aí a todo mundo, né? Então, o Flamengo fez certo em recusar, né? E se o Corinthians quer o Hugo Souza, pague à vista. E se não pagar à vista, vai pagar mais uma multa para ter o jogador aí para atuar, né, na Copa do Brasil. E é dessa forma, né? O Flamengo não pode facilitar para o Corinthians, o Corinthians também não facilitou para o Flamengo e assim, né, por diante. Então o Flamengo tem que jogar duro mesmo. E se quiser o jogador, né, um jogador que está bastante valorizado aí no mercado, né, pague à vista ou pague a multa, né? E se não conseguir pagar à vista, né, devolva o goleiro, que aí o Flamengo pode fazer aí, né, o relocamento aí do elenco ou vender para um time de fora aí, né, por muita grana. Então aí, é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário aí, galera. Se inscreva no canal, que é muito importante para nós aqui no canal, que aí vamos estar bem informados sobre vocês também, suas opiniões, que é muito importante para nós. Então, é isso. Chega mais um fim de um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.